Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, diretamente da Web RTV, este é o Primeira Edição, na apresentação de Rubens Felipe. Olá para você, seja muito bem-vindo ao nosso Primeira Edição. Um avião da Air India Express derrapou na pista ao fazer uma aterrissagem e se partiu em dois. Os detalhes quem conta pra gente é o Rafael Pinheiro, na reportagem. Durante um pouso na Índia, um avião se partiu em dois após sair da pista. O acidente com o Boeing 737 deixou 17 mortos, entre eles os dois pilotos. Mais de 170 pessoas sobreviveram. O avião saiu de Dubai e era um voo especial de repatriação de pessoas que estavam presas em outros países por conta da pandemia da Covid-19. As causas do acidente serão identificadas. E veja agora outros destaques do nosso Primeira Edição. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspende o processo de impeachment do governador Carlos Moisés. O Brasil ultrapassou a triste marca de 100 mil mortes por Covid-19. E em Beirute, no Líbano, uma explosão deixou mais de 130 mortos e milhares de feridos. Oferecimento Fotografia Schmidt. Eternize seus momentos em fotos. Neste final de semana, o Brasil bateu a triste marca de 100 mil mortes por Covid-19. Vamos aos números. São 3.035.582 casos confirmados da doença, 22.213 em apenas 24 horas, além de 101.136 óbitos, 593 em apenas 24 horas. Esses dados, então, foram coletados pelo consórcio de veículos de imprensa. Em meio a números imensos que mostram a triste realidade que estamos vivenciando no nosso país atualmente, parece surgir uma luz no fim do túnel. Segundo o presidente da Fiocruz, a vacina de Oxford mostra a eficácia de quase 100% quando aplicadas 2 doses. A vacina está na fase 3 dos testes. O presidente Jair Bolsonaro já assinou uma MP que abre um crédito extraordinário de 2 bilhões de reais para viabilizar a compra de 100 milhões de doses. A data em que a vacina estará disponível para a população é incerta, mas as primeiras remessas do medicamento devem chegar entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. E em Beirute, no Líbano, quase 2.700 toneladas de nitrato de amônio explodiram, deixando mais de 130 mortos e milhares de feridos. Os detalhes o Luan Nicola traz pra gente. Olá, Rubens, e olá a todos que estão acompanhando o Primeira Edição. Uma explosão em um galpão no porto de Beirute, no Líbano, deixou mais de 135 óbitos e mais de 5 mil feridos. O caso aconteceu na terça-feira, dia 4, às 6 horas, horário local da capital do Líbano. 2.750 toneladas de nitrato de amônio foi um dos principais motivos pela explosão. A cidade ficou completamente destruída. Segundo as autoridades locais, os prejuízos dessa explosão podem chegar a mais de 3 bilhões de dólares. Os responsáveis pelo galpão estão em prisão domiciliar até que as investigações sejam concluídas. O presidente da França, Emmanuel Macron, esteve nesta quinta-feira na capital do Líbano, em Beirute, para acompanhar de perto a situação. A França e outros países da Europa estão ajudando o Líbano nesse momento difícil. As imagens são surpreendentes. O exato momento da explosão. As imagens são chocantes e muito pesadas. Rubens, nós voltamos com você. Muito obrigado, Luan, pelas suas informações. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu o processo de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. Este é um dos destaques do Giro de Notícias. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu uma liminar na quarta-feira para suspender
a tramitação do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, a vice-governadora Daniela Zeymer e o secretário de administração, Jorge Eduardo. O desembargador Luiz César Medeiros aceitou o argumento da defesa de Moisés de que o processo não respeitou as fases referentes à ampla defesa. O pedido de impeachment diz respeito à acusação de que o governador, a vice e o secretário teriam cometido crime de responsabilidade ao dar reajuste salarial aos procuradores do Estado. O Facebook removeu uma publicação do presidente americano Donald Trump, onde havia um trecho de uma entrevista à Fox News, em que ele dizia que as crianças são quase imunes ao coronavírus. Segundo o porta-voz do Facebook, o vídeo contém falsas alegações de que um grupo de pessoas é imune à Covid-19, o que é uma violação da política sobre desinformação em relação à Covid. É a primeira vez que a empresa remove um post de Trump por desinformação sobre o coronavírus. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, afirmou que o tribunal estuda a hipótese de aumentar o horário da votação para as eleições 2020, em razão da pandemia de coronavírus, evitando assim aglomerações. O aumento seria de ao menos 1 hora. Outra hipótese é revezar o horário de 8 até 11 horas para a votação de pessoas com mais de 60 anos, consideradas do grupo de risco. A expectativa é que a determinação ocorra ainda em agosto. A nova nota de R$200 anunciada no final de julho deverá ser da cor cinza com detalhes em marrom e com a ilustração do lobo-guará. O lançamento oficial está previsto para o final de agosto. Segundo o Banco Central, estão previstas 450 milhões de cédulas impressas ainda este ano, e a medida não terá impacto na base monetária do país. A autoridade ainda afirma que entre os motivos da demanda de cédula e moeda está o entesouramento, que nada mais é do que o dinheiro guardado em casa. Neste final de semana, o número de pessoas que morreram de coronavírus ultrapassou 100 mil no Brasil. Quase todos em um período de 4 meses, uma média de mais de 1.000 mortes por dia nas últimas semanas. 100 mil. A imensidão de um número tão repentino sobrecarrega a nossa capacidade de compreender e de entender que cada número que soma 100 mil representa alguém entre nós ontem. Qual foi a pessoa de número 1233? Qual foi a pessoa de número 27.587? Qual foi a pessoa de número 98.431? Essa pessoa pode ter morrido em um hospital lotado, sem nenhum membro da família para dizer o seu último agradecimento. Por que isso aconteceu no Brasil em 2020? Por que o vírus causou a morte de um grande número de vítimas? Essas perguntas hão de ser respondidas nas próximas décadas. No entanto, também é verdade que o Brasil foi atormentado por um dos esforços de mitigação do coronavírus mais mal administrado e, certamente, um dos mais politicamente divisível do mundo. Imagine só uma cidade com 100 mil habitantes, mas que agora foi apagada do mapa brasileiro. 100 mil. Semanas de negação pioraram o número de vítimas. Vírus superdimensionado, o vírus está indo embora. O vírus é uma gripezinha. Não estou acreditando nestes números. Um número é uma medida imperfeita quando aplicada à condição humana. 100 mil. Até mais.